Olá pessoal, vamos a mais um exercício envolvendo eventos econômicos e seus impactos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado de uma empresa. Primeiro vou ler aqui o enunciado com vocês. Uma pequena indústria química foi aberta há 3 meses. Na sua abertura, os sócios injetaram 2 milhões na conta bancária da empresa. Foram investidos 1,2 milhão em ativo imobilizado, composto de equipamentos, mobiliário, computadores, etc., onde 40% desse valor foi financiado mediante empréstimo bancário de longo prazo, a taxa de juros de 2% ao mês. Foram investidos 800 mil em ativo intangível, composto de sistemas operacionais e softs, nas mesmas condições de financiamento imobilizado. A amortização dos empréstimos captados somente se iniciará daqui a 2 anos. Atualmente a empresa tem 150.500 em disponível, 205 mil em contas a receber, 284.500 em estoques. Também tem 122 mil em contas a pagar, 93.400 em salários a pagar e 128.600 na conta fornecedores. A despesa de depreciação do imobilizado foi de 15 mil por mês nos 3 meses de operação. Por sua vez, a despesa de amortização, a amortização do intangível, foi de 10 mil por mês. A empresa não possui nenhum outro passivo, assim como nenhum outro ativo. Ao final do primeiro trimestre de operações, a empresa distribuiu 50 mil em dividendos aos acionistas. Pergunta-se de quanto foi o lucro líquido de seu primeiro trimestre de operações. Vamos agora à resolução do problema. Aqui à direita eu elenquei algumas contas que serão necessárias à resolução do problema. Então, relendo e resolvendo, temos que essa pequena empresa foi aberta há 3 meses, já começou a operar, 3 meses de operação. Na sua abertura, os sócios injetaram 2 milhões na conta bancária da empresa. Nós vamos ver lá adiante que esse saldo de 2 milhões na conta bancária, obviamente, foi sendo movimentado, houve alguns recebimentos e houve alguns pagamentos. E no final desses primeiros 3 meses, esse saldo da conta bancária tranquilamente não será mais de 2 milhões. Ok? Bom, se na abertura da empresa os sócios injetaram 2 milhões em conta bancária, eu posso registrar aqui esse valor de 2 milhões em caixa e bancos, se equilibrando com o capital social, uma conta de patrimônio líquido, que aumenta quando os sócios injetam capital na empresa. A empresa adquiriu ativo imobilizado, que é um ativo de longo prazo. Já estou registrando aqui uma conta de ativo imobilizado no ativo, ao valor total de 1,2 milhão, dos quais 40% teve financiamento mediante empréstimo bancário de longo prazo. Então, aqui no passivo, mais especificamente no passivo não circulante, passivo de longo prazo, eu vou registrar aqui uma conta de empréstimos de longo prazo. O valor desse empréstimo a longo prazo, 40% de 1,2 milhão, 480 mil. A diferença, 1,2 milhão menos 480 mil, tranquilamente envolveu uma redução do saldo de caixa e bancos. Só que nesse problema eu não vou me preocupar em fazer essa subtração, porque o problema ele dá um salto no tempo e ele não diz tudo o que ocorreu no primeiro trimestre. Mas ele diz que a empresa termina o primeiro trimestre, por exemplo, com 150.500 disponível. Então, tranquilamente, esse saldo de caixa e bancos eu posso até ignorar nesse tipo de problema. Ok? O importante aqui é o registro de que o imobilizado está em 1,2 milhão, o saldo de empréstimo a longo prazo 480 mil. Mas a empresa também investiu 800 mil em ativo intangível. Então, eu vou registrar aqui um outro ativo de longo prazo, o ativo intangível. O imobilizado é um ativo físico, o intangível é um ativo não físico, soft, sistemas operacionais, marcas, etc.
E o investimento aqui em ativo intangível foi de 800 mil. Em condições similares, mesmas condições de financiamento mobilizado, ou seja, 40% mediante empréstimo de longo prazo. Então aqui eu tenho mais 320 mil de empréstimo de longo prazo para financiar a aquisição de intangível. 320 mil. Então aqui eu tenho 480 mil mais 320 mil. Então aqui o exível a longo prazo está em 800 mil. E o ativo não circulante está em 1.200.000 mais 800 mil, 2 milhões. Continuando aqui o enunciado, é informado que a amortização dos empréstimos captados somente se iniciará daqui a 2 anos. Isso é para enfatizar que todo esse empréstimo ele é tipicamente um empréstimo de longo prazo. Porque se houvesse uma fatia de empréstimos que vencesse em menos de um ano, ele entraria como empréstimo de curto prazo. Bom, continuando agora o segundo parágrafo, é informado o perfil aqui de algumas contas após os 3 primeiros meses de operação. Ou seja, atualmente a empresa tem 150.500 em disponível, então esse saldo de caixa de bancos eu posso esquecer. 150.500. 205 mil contas a receber, sinônimo clientes. Então 205 mil contas a receber. Esse valor existe porque a empresa tranquilamente realizou algumas vendas que ficarão para ser recebidas no futuro. 284.500 em estoques. 284.500 em estoques. Também tem 122 mil em contas a pagar, uma conta do passivo circulante. Isso significa que a empresa teve um conjunto de despesas que a gente não sabe qual o valor, mas que ficaram para ser pagas no futuro. Então você tem uma dívida de origem operacional. Contas a pagar 122 mil. 93.400 em salários a pagar. Isso em função da forma de pagamento de salário, que normalmente é semanal, quinzenal. Então a empresa deve, ao final dos 3 primeiros de operação, salários que devem ser pagos logo, ao total de 93.400. E 128.600 na conta fornecedores. Então a empresa comprou um conjunto de matérias-primas ou materiais e no meio dessas compras ocorridas no primeiro trimestre ainda tem que pagar aos fornecedores 128.600. Ainda no segundo parágrafo temos aqui a informação de que a despesa de depreciação do imobilizado foi de 15 mil por mês nos 3 meses de operação. Então esse ativo imobilizado, ativo físico de longo prazo, ele sofre perda de valor e essa perda de valor, do seu ponto de vista contábil, é lançada como despesa de depreciação. E está sendo informado aqui que a cada mês a despesa de depreciação é de 15 mil. A despesa de depreciação é lançada a demonstração de resultado, mas a contrapartida é o aumento de um valor acumulado que é subtrativo aqui no balanço patrimonial. Então temos aqui uma conta que vai ter o efeito de subtração, depreciação acumulada. E esse acumulador, ao final de 3 meses, está no valor de 15 mil vezes 3, 45 mil. Isso significa que o valor contábil do imobilizado, que começou com 1.200.000,
Após 3 meses de operação, agora está em 1.200.000 menos 45.000. E de forma similar, o ativo intangível perde valor, vai sofrendo obsolescência, etc. E essa perda de valor está sendo registrada com a denominação de despesa de amortização, similar à despesa de depreciação, e cujo valor foi de 10.000 por mês, total de 30.000. Então eu vou lançar aqui uma conta subtrativa a mais de amortização acumulada. Eu poderia ter juntado a depreciação acumulada junto com a amortização acumulada em uma mesma linha, o que é bastante comum, mas deixar aqui pelo menos temporariamente separado. Então o valor acumulado de amortização está em 30.000. Então o que eu posso dizer com relação ao ativo de longo prazo, o ativo chamado de não circulante? Ele está com valor contábil de 1.200.000 mais 800.000 menos 45.000 menos 30.000. É o chamado ativo não circulante líquido. Ok? Bom, para terminar aqui a leitura do enunciado, a empresa não possui nenhum outro passivo, assim como nenhum outro ativo. Ao final do primeiro trimestre, a empresa distribuiu 50.000 em dividendos aos acionistas, em remuneração dos sócios. Perguntas de quanto foi o lucro líquido de seu primeiro trimestre de operações. Então o enunciado não fala com detalhes das despesas e receitas do trimestre. Menciona apenas que algumas receitas não foram recebidas e se transformaram em contas a receber. Algumas despesas não foram pagas, mas foram contabilizadas, contas a pagar, salários a pagar. Temos a despesa de depreciação do trimestre, a despesa de amortização, etc. Mas o que sabemos também é que o total do ativo fecha sempre com o total do passivo e do patrimônio líquido. E que os lucros que a empresa acumula no trimestre, eles fazem parte do patrimônio líquido. Então vou inserir aqui uma segunda conta de patrimônio líquido, lucros acumulados. E o que é que nós podemos calcular? Se totalizarmos o ativo do lado esquerdo, totalizarmos o passivo, por diferença saberemos o valor do patrimônio líquido. E desse valor do patrimônio líquido já sabemos qual é o valor do capital social. Então, por diferença, poderemos calcular o valor acumulado de lucro após os 3 meses de operação. E, finalmente, se o enunciado diz que a empresa distribuiu 50.000 em dividendos, é porque a empresa teve um lucro líquido suficiente tal para que houvesse a distribuição de 50.000 desse lucro sob a forma de dividendos e o restante se transformasse em lucro acumulado. Bom, vamos agora a alguns totais parciais dentro do balanço patrimonial. Começando com ativo circulante, que é o somatório de caixa e bancos, clientes e estoques. A empresa terminou o primeiro trimestre com ativo circulante em 640.000. O ativo não circulante líquido, ele é o ativo mobilizado, mais o ativo intangível, menos os valores acumulados de depreciação e amortização. Então a empresa terminou o primeiro trimestre com ativo não circulante líquido de 1.925.000. Isso significa que o total do ativo está em 640.000 mais 1.925.000, 2.565.000. Podemos dizer que então o total do passivo e patrimônio líquido tem o mesmo valor, 2.565.000. Quanto ao passivo circulante,
ele termina o trimestre com saldo de contas a pagar, mais salários a pagar, mais fornecedores. Total do passivo circulante, 344 mil. O passivo não circulante, que corresponde aos empréstimos de longo prazo, já sabemos, o saldo 800 mil. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido ele corresponde, então, agora por diferença, ao total do passivo e patrimônio líquido, menos o passivo circulante, menos os empréstimos de longo prazo. Então nós podemos chegar ao valor do patrimônio líquido por 2.565.000 menos 344 mil menos 800 mil. Então a empresa terminou o primeiro trimestre com um patrimônio líquido de 1.421.000. Bom, vamos ao patrimônio líquido. Ele aumenta tipicamente de duas formas, duas principais formas. Quando o sócio injeta um capital, ele temos um aumento do capital social. E quando a empresa gera lucro e retém esse lucro, fazendo com que haja um aumento dessa conta de lucros acumulados ou reserva de lucro. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o patrimônio líquido começa com o capital social de 2 milhões. Então o patrimônio líquido inicial é de apenas 2 milhões. Não há reserva de lucros acumulados. E esse patrimônio líquido termina o trimestre com um valor menor do que 2 milhões. Então, na verdade, a empresa, ao invés de acumular lucro, ela acumulou prejuízo no primeiro trimestre. Podemos, então, trocar aqui esse termo lucros acumulados por prejuízos acumulados. Mas vamos aqui à conta. Se o patrimônio líquido é capital social mais lucros acumulados, os lucros acumulados do trimestre corresponderam ao valor do patrimônio líquido menos o capital social, menos 579 mil. Então vou fazer o seguinte, como aqui nós não temos sinal negativo, eu vou deixar com o sinal positivo 579 mil e aqui eu vou trocar lucros acumulados por prejuízos acumulados. Assim, com prejuízos acumulados de 579 mil, eu posso aqui confirmar que o patrimônio líquido estaria ao final do primeiro trimestre igual a 2 milhões menos os prejuízos acumulados de 579 mil. O patrimônio líquido estaria 1.421.000. Total do passivo e patrimônio líquido estaria em 344 mil passivo circulante, mais 800 mil exigido a longo prazo, mais o patrimônio líquido 1.421.000. Bom, o que está faltando aqui é nós calcularmos o lucro líquido do período. Na verdade deve ter sido prejuízo, considerando que a empresa distribuiu 50 mil em dividendos aos acionistas. Nós temos a seguinte relação entre lucro líquido, dividendos e lucros acumulados. Os lucros acumulados, eu vou apagar esses valores para não confundir. Os lucros acumulados, eles correspondem ao lucro líquido do período diminuído dos dividendos. Então, se por exemplo uma empresa tem num determinado trimestre 100 mil de lucro líquido, simbolicamente, e distribui 20 mil dividendos, os lucros acumulados no período correspondem à diferença, 80 mil. Mas o que sabemos aqui nesse trimestre é que a empresa teve lucros acumulados, na verdade prejuízo acumulado de menos 579 mil.
e ela distribuiu dividendos de 50 mil. O lucro líquido gerado num período corresponde ao valor dos dividendos mais os lucros acumulados. Então, simplesmente eu vou aqui somar dividendos 50 mil mais lucros, na verdade, foi o prejuízo acumulado. E eu chego a um lucro líquido do trimestre de 529 mil. Se a empresa não tivesse distribuído dividendos, o valor de prejuízo acumulado seria de apenas 529 mil. Mas se além desse prejuízo, esse lucro negativo, ela distribuiu 50 mil dividendos, os seus prejuízos acumulados ficam em 579 mil. Ok? Ou seja, a empresa terminou o período com o patrimônio líquido diminuído, em função do prejuízo acumulado de 579 mil, em função do lucro líquido do período negativo, um prejuízo líquido de 529 mil do período, e a distribuição de dividendos de 50 mil aos seus sócios. Ok? Então assim terminamos esse nosso exercício.